Bom dia, pessoal. Feliz sábado para todos vocês que mais uma vez nos acompanham aqui na nossa live da Escola Sabatina Jovem. Mais uma vez nós estamos aí fazendo a recapitulação da lição, recapitulando o estudo que nós estudamos durante a semana. Mais uma vez eu quero pedir que vocês, os irmãos que estão nos acompanhando, que participem aí nos comentários, tá bom? Interaja com a gente no assunto que foi estudado durante a semana. Se por acaso você estudou a lição de adultos e quiser contribuir também, não tem problema, tá? O assunto é um pouquinho diferente, mas é mais ou menos o mesmo segmento aí, o mesmo tipo de assunto que a gente está estudando. A lição de jovem trouxe para a gente o título dessa semana que nós estudamos, Revelações da Vontade Divina, parte 1. Provavelmente vamos seguir aí discorrendo a esse tipo de assunto, né? Revelações da Vontade Divina. E o texto-chave dessa semana foi 1 Reis 17, do 1 ao 9 e 18, 1. Então, antes de passar aqui para o início da parte de sábado da lição, quero convidar todos vocês para a gente ter um momento aqui de oração para que Deus abençoe esse estudo e ele seja de edificação para a nossa vida. Vamos lá? Oremos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado mais uma vez por esse privilégio de estudar a sua palavra. Nós invocamos aqui a presença do Santo Espírito em nossa vida e a todas as pessoas também que estão nos assistindo, Pai. Que o seu Santo Espírito nos auxilie, nos capacite para transmitir a sua palavra, principalmente aquelas pessoas que mais precisam. Muito obrigado mais uma vez por esse privilégio. Esteja presente em nossos lares, em nossa vida também. Dai-nos, Senhor, a tua graça, fica conosco, em nome de Jesus oramos. Amém. Então tá, quero passar aqui para os meus acompanhantes, meus colegas aqui, para desejar um bom dia, o pessoal que está nos assistindo, um feliz sábado, fiquem à vontade. Feliz sábado, pessoal, que Deus possa abençoar aí cada um de vocês e que nós possamos ter uma boa recapitulação da lição, tá certo? Deus abençoe. Bom dia, pessoal, feliz sábado a todos. Bom dia, gente. Feliz sábado. Muito bem, a parte de sábado traz o título aqui, Graça e Paz da parte do Pai. Para resumir aqui a parte de sábado, uma coisa bem interessante que aqui traz dois tipos de história. E quando é história, né, a gente gosta de contar resumidamente, mas aqui eu quero ler para vocês, porque é bem interessante, talvez você se identifique. Apesar de hilária esse posicionamento aqui da parte de sábado, mas isso aqui de fato acontece. Vamos lá? Você já deve ter ouvido histórias que advertem contra os perigos de ler passagens isoladas da Bíblia. Uma dessas histórias conta que certa mulher abriu a Bíblia aleatoriamente e correu o dedo sobre um versículo para descobrir qual era a vontade de Deus. O versículo foi Mateus 27, verso 5, que dizia o seguinte: Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Sem poder acreditar no que havia lido, ela tentou novamente, mas o seu dedo parou sobre a passagem de Lucas 10:37 que diz: Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Ela orou novamente, abriu a Bíblia e dessa vez a passagem foi a João 13:27 que diz: O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Complicado, hein? Vamos para a parte da segunda história? Para vocês jovens aí, olha só o que diz isso aqui. Em outra história, certo jovem usou o mesmo método para descobrir quem Deus havia escolhido para ser sua futura esposa. Ai, 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 hein? Vamos lá? Ele abriu em um dos versos das cartas do apóstolo Paulo que diz: Graça e paz da parte de nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Naquela manhã, ele foi à igreja. Durante o culto, a equipe de louvor estava dirigindo o serviço de cânticos. A líder da equipe apresentou os componentes do grupo e depois se apresentou. O nome dela era Graça. Naquele instante, o rapaz concluiu que ela era a pessoa com quem Deus queria que ele se casasse. Meio complicado isso daqui, né? Você lê um versículo de graça e paz e encontra uma esposa com o nome Graça. E quem casou com a paz, hein? Quem será que vai casar com a paz? Quem será que vai casar com a graça, hein? Será que é o Luan que vai casar com a paz e o Rodrigo com a graça?
Essa história de você abrir a Bíblia e aleatoriamente colocar o dedo para ver a vontade de Deus é meio controversa. Tome muito cuidado com isso. Eu não sou muito de fazer isso, não. Mas, assim, aplicando ao contexto aqui, quero passar para vocês aí. O que vocês têm a dizer com isso? Sobre esse assunto aqui, sobre essa aplicação que a lição traz para a gente. Eu, sinceramente, eu acredito que nós não podemos usar a palavra de Deus de uma forma tão simplória assim. A palavra de Deus, ela não é esse manual assim, que você consulta dessa forma. Talvez isso pareça mais um tarô, um búzios, alguma coisa desse tipo, né? A palavra de Deus, como a lição vai falar sobre isso mais à frente. A palavra de Deus, ela serve como orientações para a nossa vida. Você está vivendo uma situação, então você ora e busca na Bíblia situações que podem se assemelhar à situação que você está vivendo. Se você quer uma resposta de Deus, ore a Deus, estude a palavra e tenha paciência. Eu acredito que esperar a resposta de Deus, a palavra-chave é paciência. Tá bem, né? Paciência faz parte, ela tem que ser exortada para todos nós que denominamos cristãos, né? Aqui no finalzinho fala, depois de ouvirmos essas histórias, algumas perguntas surgem. Será que elas são verdadeiras ou são anedotas? Será que a mulher da primeira história fez o que os versículos lhe ordenaram a fazer? Se ela fez, ela não está mais nesse mundo, né? E o jovem que desejava se casar? Será que ele pediu a graça em casamento? O que teria acontecido se ele conhecesse uma outra jovem chamada Paz? Teria Deus permitido a poligamia nesse caso, ele casar com a graça e com a paz? Há algum método para ler, estudar e interpretar as escrituras? Bom, a gente sabe que Isaías dá a chave para a gente, né? Um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, preceito sobre preceito, para que a gente forme de, entre aspas, um quebra-cabeça sobre o mesmo assunto, para a gente ter um consenso final daquilo que a Bíblia quer nos ensinar ou dizer de acordo com o assunto que a gente está estudando. Né? Então esse negócio de você abrir a Bíblia aleatoriamente para conhecer a vontade de Deus não funciona muito bem na prática, viu? Tanto é que a lição trouxe aqui para a gente o título Revelações da Vontade Divina. Então se você quiser saber a vontade divina, você tem que primeiramente orar, buscar o Espírito Santo, para assim Deus te dar a compreensão daquilo que vai ser revelado sobre a vontade dele na sua vida, tá bom? Então vamos passar aí para a parte de domingo. A parte de domingo é importantíssima, porque a gente faz realmente uma exegese do texto, né? A lição de jovens não tem o verso para memorizar, ela tem texto para a gente ler. E a parte de domingo ela é de suma importância para que a gente faça aí uma compreensão melhor dos versículos da parte de sábado, que seriam os versículos para memorizar no formato antigo da lição, né? Convidar vocês para abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 17. E os versículos são do 1 ao 9 e depois capítulo 18, verso 1. Quero convidar aqui os meus universitários para fazer a leitura. Pode abrir aí. 1 Reis 17. Luan, você pode ler do 1 ao 5, tá? E depois, Rodrigo, você fica do 6 ao 9, tá bom? Tem aí? Celular? Ok. 1 Reis, capítulo 17, diz: Ora Elis, de Tibés, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, quem não querá orvalho nem chuva, nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Quirete, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, e foi para o riacho de Quirete, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã,
e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Alguns tempos depois, o riacho secou, e se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, e fique por lá. Ordene a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Agora o 18, verso 1, Rodrigo, por favor. Capítulo 18, verso 1. Só para fechar aqui os textos que tá na parte de sábado, né? Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vai apresentar-se a Acabe, pois enviar chuva sobre a terra. Ok, até aí. Bom, a princípio aqui essa leitura, eu destaquei aqui alguns pontos bem interessantes. Capítulo 17, para você que está com a Bíblia aí, tá bom? Você que está nos assistindo, abra sua Bíblia aí, capítulo 17, 1 Reis. O versículo 1, primeiramente você vê aí surgindo um profeta, o profeta de Deus. E no verso 1 também, ele pronuncia que haverá uma seca, né? Haverá uma seca. E depois, no versículo 2 até o 6, ele vai para Querite e sobrenaturalmente ele é sustentado por Deus até que a água do rio se seca, aí nos versículos 2 até o 6. Depois, versículos 7 e 8, que a água se seca, ele vai até a cidade de Sarepta, porque Deus diz que lá já tinha preparado uma viúva que lhe fornecesse sustento, que lhe desse comida para Elias. Agora, primeira pergunta aqui na parte de domingo, com esses versículos aí. Por que tudo isso aí aconteceu? Por que Elias foi lá, surgiu ali um profeta, meio que, né, brotou ali no meio do povo e pronunciou essa questão aí da seca? Por que isso aconteceu? Eu quero convidar você a voltar um pouquinho aí. Vocês podem voltar também aí no capítulo 16, para a gente entender aqui o porquê que isso aconteceu. Capítulo 16 de 1 Reis, olha aí o que diz do versículo 31 até o 33. Eu vou ler com vocês, acompanhe aí na Bíblia de vocês. 1 Reis 16, 31. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações a irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então a gente vê que Acabe, né, começou a reinar ali em Jerusalém, e o versículo, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Versículo 30, como sempre, né? Fez Acabe, filho de Onri, eu acho que é essa a pronúncia, né? Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. O que ele fez? Ele tomou por mulher uma esposa pagã, né? Ele tomou por esposa, aliás, uma mulher pagã, e começou ali a praticar a religião pagã dela no meio do povo de Deus, praticar e ensinar ali, né? Ele levantou postes ídolos e começou a fazer abominação perante o Senhor, pior do que aqueles antes dele, a Bíblia relata. Então foi necessário que Elias surgisse ali no meio desse contexto para poder advertir o rei Acabe do que ele estava fazendo, né? Então aí por isso que Elias surgiu ali meio que, entre aspas, do nada, no capítulo 17, e começou a pronunciar que haveria uma grande seca. Depois que ele fez isso, a gente viu aí que a Bíblia falou que ele foi para um lugar onde Deus sustentou, né? Os corvos trouxeram comida e ele bebia daquela torrente ali. Quando a água se secou, aí que as coisas começaram a se discorrer de uma forma diferente na vida de Elias, porque ele foi ali para Sarepta e encontrou a viúva. E dentro desse contexto também aí da viúva,
Eu dividi aqui mais ou menos em 3 partes para vocês entenderem, para ficar um pouquinho mais claro. Capítulo 17. Do 1 ao 7 é a profecia ali que ele pronuncia, né? Sobre o povo de Deus ali, Jerusalém, e o rei Acabe. Depois do 8 ao 16, os versículos 8 ao 16 do capítulo 17, 1 Reis, fala do contexto que ele encontrou ali a viúva de Sarepta, né? E ali vocês sabem que aconteceram várias coisas. Quando ele chegou lá, por causa da seca, por causa daqueles problemas, ela também não tinha comida, mas Elias falou para ela que se ela cresce realmente no Deus Criador, um milagre aconteceria. E ele, como profeta de Deus, ele falou, e tudo aquilo que ele disse aconteceu de fato, né? Porque aí ela trouxe só aquilo que ela tinha, o pouquinho que ela tinha para comer, ela trouxe, fez comida para ele, e tudo aquele pouquinho que ela tinha se multiplicou ali o tempo todo até que se passasse esse problema aí da escassez de comida, né? E do versículo 17 até o 24 fala também de um ponto muito importante, muito interessante, que é a ressurreição do filho dessa viúva. Se vocês quiserem conferir aí, eu estou só dando uma pincelada aqui para a gente ganhar tempo. Mas enfim, a parte de domingo traz para a gente um contexto de qual que foi a revelação da vontade de Deus, nesse caso aí, a vontade divina, como diz o título da lição dessa semana, né? E uma outra coisa também é importante a se pensar, destacar aqui, é sobre essa questão de Elias ir lá, pronunciar uma seca acerca do pecado do povo e do rei Acabe, e eles ficarem ali naquela escassez de comida, cheio de problemas ali, né? Será que nós estamos passando um contexto parecido agora, né, com essa pandemia aí? O que vocês têm a acrescentar? Marquinhos, o que você acrescenta aí na parte de domingo? Muito bem, na parte de domingo eu quero trazer uma visão aqui, por que o povo estava passando por aquela seca? Alguém pode se perguntar assim, mas seca? Por que Deus enviou uma seca? Que Deus poderia ter enviado pragas, Deus poderia ter enviado, sei lá, uma doença. Mas por que uma seca? É porque um detalhe bastante interessante é que Baal, na cultura daquele povo pagão ali, na cultura deles, Baal era o deus da fertilidade. Então eles, não vou dizer que eles oravam, eu vou dizer que eles cultuavam Baal, eles faziam sacrifícios a Baal, para que Baal abençoasse a colheita deles, abençoasse suas plantações para que eles tivessem boas colheitas. Então, e o povo de Israel também estava fazendo essa abominação. Então, para Deus mostrar que ele é Deus verdadeiro e Baal não é absolutamente nada, não significava nada, não tinha poder sobre nada disso, Deus mandou uma seca, que aí durante 3 anos eles podiam orar, eles podiam fazer o que eles quisessem para Baal e não ia chover e não ia acontecer absolutamente nada. Só voltou a chover quando Deus mandou Elias falar para o rei que iria chover, que Deus ia permitir que a chuva voltasse. Deus queria mostrar para o povo de Israel e para as outras nações também que ele é o verdadeiro Deus, que ele é o verdadeiro Deus e não Baal. Aqui só para complementar o que você falou, Marcos, eu gostaria de trazer só essa curiosidade só, porque você já explanou muito bem aí o assunto. Muito bem colocado, principalmente essa parte aí, né, de Baal ser o deus da fertilidade ali, das plantações também, seria? Isso, das plantações. No caso, seria ele que dava fertilidade para as plantações. Inclusive chuvas também, eles confiavam tudo a Baal, né? Exatamente, né? Tanto digamos assim, era o Deus da chuva, podemos dizer, ser Deus da chuva, é Deus do plantio, é nesse sentido, assim. Tanto é que lá no Monte Carmelo, seus profetas queriam que Baal fizesse chover, né? Exatamente, é uma boa observação, é isso mesmo. E descer fogo dos céus e consumir ali, acender a fogueira e tal. Eles fizeram de tudo ali para que acontecesse alguma coisa nesse sentido, né? Muito bem. Então a parte de domingo aí, resumidamente, ela traz esse sentido aí da revelação divina para aquele povo naquele contexto, né? Agora vamos para a parte de segunda aqui.
vai se preparando aí para a parte segunda, Marquinhos, para você dar uma explanada para nós, eu quero só destacar que, a princípio, a lição falou aqui de deísmo e panteísmo. Pode ser que essa palavra seja meio estranha para você, você não saiba o que significa. Mas, resumidamente, o deísmo, eles acreditam que Deus realmente criou tudo e deixou aqui. Como se diria, a Deus dará. Como diz nosso ditado aqui. Deus veio aqui, criou Adão e Eva, criou tudo e largou tudo aí, né, para seguir o seu curso aí naturalmente, sem dependência dele. Então o deísmo, resumidamente, é mais ou menos isso. E o panteísmo? O que seria o panteísmo? Panteísmo, pan seria um contexto de tudo, né? E o teísmo se origina da palavra theos, que estuda a Deus. Então seria pantheos aqui para nós, panteísmo. Tanto é que hoje você assimila bastante aí a palavra pandemia, né? Tudo, no mundo todo. Então o panteísmo seria um Deus que é formado de tudo. Para ficar mais claro, seria assim: tudo que está visivelmente na natureza, seres animados e inanimados, fazem parte de Deus. Tá? Esse microfone aqui é Deus, eu sou Deus, esse livro, tudo isso aqui é parte de um Deus só. Então, mais ou menos, o panteísmo seria isso daí, né? Só que nós sabemos que não é assim, pelo menos nós não cremos nisso, a nossa fé não prega isso, porque Deus criou todas as coisas, mas elas são distintas. Ele está a um nível muito superior do que a humanidade. Então não tem como eu falar que eu sou uma espécie de Deus ou uma partícula de Deus. A Bíblia deixa claro que nós somos imagem e semelhança. Semelhança não quer dizer que é a mesma coisa, né? É parecido, é semelhante. O cristão, ele é semelhante a Cristo, né? Longe de comparar a gente a Cristo, né? Tudo que ele fez, tudo que ele foi aqui na terra e o que ele é no céu hoje em dia. Mas enfim, seria mais ou menos aí, resumidamente, nesses dois termos aí, meio complicadinhos, que a lição de segunda tocou aí nesse ponto e trouxe pra gente, tá? Mas vamos lá, Marquinhos, parte de segunda-feira, pode explanar aí, fica à vontade. E pra gente prosseguir aqui no estudo, que tem alguns versículos bem importantes e interessantes aí da parte de segunda também. Fala aí o que você destacou aí na parte de segunda. Então, só falando sobre essa questão aí do deísmo e do panteísmo, lembrando que todas essas duas correntes aí de pensamento, elas excluem as escrituras como fonte de conhecimento de Deus. Então, para nós que somos cristãos, já não servem absolutamente nada, certo? Na verdade, eles estudam para poder provar que não tem nada a ver, né? Estuda a Bíblia para provar o contrário. Digamos que, né, estudamos um manual que ensina a usar alguma coisa para provar exatamente que ele não serve para usar aquela coisa. É bem esquisito, né? Mas vamos lá, ó. A lição de segunda-feira, contexto da passagem. Eu fiz algumas anotações aqui, e isso que eu vou falar aqui para o pessoal não é um conhecimento teológico, nem nada, é um pensamento meu, que ao longo do pouco tempo que eu estudo a palavra, que eu tirei essas conclusões e quero dividir com vocês. Para você estudar a Bíblia, você tem que levar em consideração alguns contextos. Aí eu anotei aqui, você tem o contexto histórico, o contexto cultural, também temos o contexto profético, temos o contexto de parábolas, existem parábolas na Bíblia também, e temos também o contexto étnico, tudo isso, todos esses contextos, você tem que analisar cada história bíblica, cada passagem bíblica, cada doutrina, cada ensinamento. Cada situação você tem que analisar de acordo com o contexto em que ela está inserida. Se é um contexto histórico, se é um contexto profético, porque não dá para misturar as coisas. Posso dar um exemplo, Marcos? Fique à vontade. Muitas pessoas já disseram para mim, você é adventista? Então tá. Você guarda o sábado, né? Eu falei, eu guardo o sábado, sim. E aí as pessoas dizem para mim assim, mas e se você pecar no sábado, você vai ser apedrejado? Porque Moisés mandou apedrejar quem transgredisse o sábado, certo? Então, só que essa pessoa, ela esquece do contexto cultural
do contexto histórico e do contexto étnico que está relacionado a esse ensinamento de Moisés. Esse ensinamento de Moisés, ele foi direcionado para uma cultura, a cultura judaica, que é uma etnia. E isso não se aplica a nós hoje. Nós não somos judeus, nós não estamos inseridos naquele contexto. Hoje em dia, nem a nossa lei, a lei que rege aqui o Brasil, né, a Constituição Federal, se uma pessoa matar a outra pessoa, ela vai ser punida. Então, foge ao contexto étnico e étnico, histórico e cultural daquela época, só para dar um exemplo, certo? Gostaria de destacar aqui algumas coisas. Essa lição de jovens, eu confesso que a lição que eu faço é de adulto, mas aí eu estudo de jovens para trazer alguma coisa aqui para os irmãos, alguma coisa legal, e eu gosto muito. E gostaria de fazer uma leitura aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso aqui está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, vem trazendo aí a importância da palavra de Deus. Talvez alguns possam achar que isso impõe limites à vontade divina, mas não impõe. Agora sim, muitos cristãos vivem... perdão, irmãos, eu estou atrasado aqui, Deixa eu ir para frente aqui, pessoal. Vamos lá, aí no penúltimo parágrafo da lição, assim, quando estudamos o contexto, ele impressiona a nossa mente. Parte segunda. O penúltimo parágrafo aí. Acho que finalizando o assunto que a gente estava falando. Quando estudamos o contexto, ou seja, quando a gente estuda a Bíblia e estuda o contexto em que está inserido aquilo que a gente está aprendendo, o Espírito Santo impressiona nossa mente. E ao passarmos tempo com a Bíblia, Jesus direciona a nossa vida aplicando o princípio ao contexto em que estamos vivendo. Pelo fato de sermos diferentes uns dos outros, a aplicação dos princípios bíblicos também será diferente. Olha só que interessante. Aplicar os princípios. Alguns princípios podem ser aplicados na minha vida, mas na vida do Rodrigo e do Lã pode ser aplicado diferente. Por exemplo, vou dar mais um exemplo. Se eu estou estudando a Bíblia e eu descubro que eu preciso guardar o sábado, mas eu trabalho no sábado, esse princípio ele vai ter um efeito de uma determinada forma na minha vida. Mas no caso do Rodrigo, ele estuda a Bíblia e ele não trabalha no sábado. Então, quando ele descobre que ele precisa guardar o sábado, esse princípio vai ter uma aplicação diferente na vida dele, certo? Assim, embora a vontade divina seja a mesma para todos, a aplicação dela pode ser diferente no contexto da vida de cada um. Certo? Bom, basicamente nós podemos chegar à conclusão que o contexto da passagem ele é essencial para que você possa aplicar corretamente a passagem. Se você tem um ditado bem antigo que diz aí, como é que é? Um texto fora do contexto é um pretexto, certo? Vira um pretexto. Então, para que você possa compreender claramente a palavra, a Bíblia, você precisa entender o contexto em que está inserida aquele ensinamento, aquela fala, a parábola, a profecia, seja qualquer coisa que for. Porque se a gente pegar textos isolados, se a gente pegar falas isoladas, num determinado momento vai parecer engraçado e no outro determinado momento vai parecer muito perigoso, né? Porque podemos ensinar coisas muito perigosas também, certo? Uma coisa muito interessante a se destacar aqui é que interpretação e aplicação são duas coisas diferentes. Interpretação é uma coisa. Não é que você lê uma coisa e você acha que é aquilo que você pensou e pronto.
Na verdade, a Bíblia se interpreta por si mesma, né? Você não precisa buscar fora, a não ser que seja alguma coisa, um contexto histórico. Você tem que entender a história. Aí tudo bem, né? Porque livros históricos comprovam muitas coisas que estão na Bíblia. Então, é diferente a interpretação e a aplicação. Porque às vezes você pensa que não é um modo que vocês entenderam. Não é o modo que a gente entende. Na verdade, é a maneira que a Bíblia se explica a si mesma. E aí você aplica na sua vida de uma maneira, às vezes, diferente do que na minha vida, né? Então, vamos lá. Antes de continuar aqui, tem algumas pessoas aí assistindo, mandando feliz sábado, e eu quero novamente fazer o apelo aqui para que vocês participem. Se você não tem a lição, abra a Bíblia aí, participe com a gente. A gente está citando aqui os versículos, tudo que a gente está lendo está na Bíblia, você encontra na palavra. E também, se por acaso você não tem a lição aí física, impressa, tem o link aí também para você acompanhar com a gente aqui. Você postou o link? Se não postar, pode postar aí, por favor, para o pessoal abrir aí e acompanhar com a gente aqui. Então vamos lá, parte de terça-feira. Lembrando que nós estamos estudando a revelação da vontade divina durante essa semana, né? O título da lição de sábado são as revelações da vontade divina, parte 1. Essa lição eu estou gostando bastante, ela está sendo bem interativa. Nós estamos aí na segunda semana de estudo desse assunto e ela está sendo muito, muito boa, assim. A princípio está sendo muito boa mesmo. Parte de terça-feira traz o título A Aplicação da Palavra de Deus. Algumas decisões da vontade divina são universais e incondicionais. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo é um evento que ocorrerá independentemente de aceitarmos ou não o plano divino. Nada irá mudar essa realidade. É a chamada vontade soberana de Deus. Você querendo ou não, você aceitando ou não, Cristo vai voltar. Vontade soberana de Deus. No entanto, há a vontade revelada de Deus também. Ela se torna conhecida por meio das revelações divinas no conceito das circunstâncias pessoais de cada um de nós, sob a guia do Espírito Santo. Então, a princípio, a lição de terça-feira fala dessas duas questões da vontade de Deus. A soberana, aquilo que não tem como mudar, e também a vontade revelada. Segundo parágrafo aí que eu quero destacar também. Olha só que interessante na parte de terça. Quando nós precisamos tomar uma decisão, devemos buscar a Deus em oração e pedir ajuda ao Espírito Santo. Isso é claro e óbvio. A Bíblia deve ser consultada a fim de encontrar contextos semelhantes à situação pela qual nós estamos passando. Vamos tomar como exemplo os textos bíblicos dessa semana, né? Que a gente já leu lá, 1 Reis 17:1 e 18:1. 1 Reis 17, do 1 ao 9 e 18, verso 1. O que pode ser aplicado à situação que você está vivendo? Você viu ali que o pessoal passou um período de seca, passou um período ali bem complicado. Elias teve que ir lá, né, e expor ali aquilo que era da vontade de Deus para que o povo ficasse ciente. E houve ali uma grande seca e fome, né, falta de comida e água. O que tem isso a ver com o nosso contexto hoje em dia, né? Como nós estamos vivendo aqui. Eu quero a participação dos jovens aí que estão muito quietinhos. Eu vou ajudar vocês, tá? O que tem a ver essa questão aí de Elias ir lá e profetizar uma grande seca, que o povo ia ter dificuldades ali, com o que nós estamos vivendo hoje, com essa pandemia mundial aí que tem assolado muitas famílias, inclusive também com a falta de alimento e escassez na área da saúde. O que você pensa sobre isso, Luan? Certo. Em questão disso, eu penso na união do povo que está tendo agora, porque você vê que todo mundo agora, nesse momento da pandemia, está todo mundo buscando a Deus, todo mundo pedindo oração, pedindo que tudo volte ao normal. Então é basicamente isso que aconteceu, que está trazendo pelo mundo de hoje. Então, portanto, que hoje a gente está tendo falta de alimento no supermercado, já os caminhoneiros já vão parar de vir trazer alimento pra gente. Então já é mais uma questão de união ao povo, que eu acho que, pelo menos o que eu penso, e Deus fez isso. Pra todo mundo... que eles vão parar, pode acontecer, pode né? acontecer. E você, Rodrigo? O que semelha lá o que aconteceu nesse contexto de Elias com o que a gente está passando aqui hoje?
isso que o Luan falou mesmo. É isso que o Luan falou? Tá certinho? Tá, mas eu quero a sua opinião agora. Olha só, eu vou te ajudar, não esquenta não, tá? Elias foi ali e profetizou uma grande seca. E as pessoas começaram a passar fome e escassez de água. O que isso tem a ver com o contexto que a gente passa hoje? Você acha que o coronavírus, essa pandemia aí, também pode chegar nesse contexto ou tá chegando? Questão de profecia, né? Tipo, que lá aconteceu, também tem que acontecer. Você acha que lá aconteceu, que também tem que acontecer? Mas assim, ó, E os filhos de Deus, como é que fica no meio disso tudo? Quem crê, tem fé em Deus, o que você acha? Ou Fala no microfone. as pessoas que não entendem a palavra ficam meio sem saber. Apavoradas, Mas as que arrancando os entendem, cabelos. as que entendem certinho sabem que é tudo questão de Deus e tudo tem salário. Questão de fé em Deus, que Ele vai prover o melhor para nós, né? É isso mesmo? Então tá bom. Quer falar? Então tá, beleza. Continuando aqui na parte de terça, contribui aí também, Marquinhos? Pode ficar à vontade aí. Marcos, eu não sei se você pensou por esse lado, mas eu acho bastante interessante. Eu quero fazer uma comparação, né? Olha só, naquele período ali, o profeta ali, Elias, né? Ele fez ali aquela profecia ele cumpriu a vontade de Deus e trouxe aquela profecia ali para o povo de que haveria seca e tudo mais. Hoje em dia, o mundo está enfrentando aí essa pandemia desse vírus, né? Que eu não vou entrar no mérito da questão de onde surgiu esse vírus. Porque tem muita teoria da conspiração aí, o pessoal fala, isso aí foi inventado em laboratório, isso aí não sei o quê. Isso aí... do morcego, dos animais exóticos. Tem muita teoria. Olha, o que é fato é que esse vírus ele já existe há muito tempo e ele era de fato transmitido pelo morcego, né? Esse vírus, isso é fato. E esse vírus, ele foi transmitido, talvez ele foi transmitido, por que razão? Qual é a razão pelo qual esse vírus foi transmitido? Podemos chegar à seguinte conclusão, que todas as doenças que o mundo assola aí, enfrenta, que assolam o mundo aí, H1N1 ela veio de onde? Do porco. Temos outras doenças, a gripe aviária também veio de animais. Então nós podemos talvez imaginar o seguinte, Deus mostrando para as pessoas, Deus está mostrando através disso para as pessoas que a alimentação, né, a obediência a Deus na alimentação é algo muito importante, que pode e vai, sem dúvida nenhuma, evitar doenças. Só queria fazer essa pequena aplicação, essa comparação, sim, né? Tá certo, Marcos? Pode continuar, Marcos. Isso daí é de fato, né? É bem complicado você entrar nesse método de onde surgiu, de onde veio. A gente sabe que veio da China, você começou a esparramar por lá, né? Inclusive ontem eu estava conversando com um amigo meu e a gente comentando ali no final do ano, quando começou a compartilhar algumas notícias falando que os chineses não iam se reunir no Natal, iam evitar aglomerações. Eu achei meio estranho a princípio isso, né? Mas por que eles não vão sair de casa, né? Comemorar o Natal e tal. E aí depois, em janeiro, quando eu estava participando da Missão Caleb, houve algumas notícias também de que algumas pessoas estavam ficando doentes lá na China e tal. E aí o carnaval veio, né? Aí todo mundo desligou, né? Todo mundo se desligou da realidade, né? E aí veio o carnaval, né? As luzes do carnaval chamaram mais atenção do que essas notícias. E agora em março o negócio bombou, né? Explodiu no mundo todo aí. E tá essa complicação, esse patamar que chegou aí, que você sabe muito bem, né? O tempo todo a gente só ouve notícias sobre isso. Aqui na parte de terça-feira, fechando aí a lição, o último parágrafo fala o seguinte: embora alguns princípios requerem mais estudo para se entender a vontade divina, outros são bem claros. Alguns são parte da vontade soberana de Deus e outros se aplicam à circunstância em que nos encontramos.
Levaremos a vida toda para compreender algumas passagens, enquanto o significado de outras será sobrenaturalmente revelado pelo Espírito Santo. Qualquer que seja o caso, mais importante até do que compreender a vontade de Deus é praticá-la e segui-la por meio de sua graça e direção. Então, o mais importante é a gente compreender ali o essencial da vontade de Deus. Como até o Marquinhos colocou aqui agora, as leis dietéticas da Bíblia não estão ali por acaso ou simplesmente para é para um certo povo, né? É para uma certa cultura. Na verdade, Deus sabe muito bem o que é bom para os seus filhos. Então, por isso que ele alertou ali, principalmente em Levítico 11, sobre aqueles animais puros e impuros, né? Aquilo que você deve comer e aquilo que você não deve comer. Eu sei que muita gente não concorda com esse pensamento, né? Acha que isso é um exagero, mas a gente está vendo aí o prejuízo que está trazendo para o mundo, simplesmente por uma alimentação exótica de um costume de um país aí, né? Olha só que prejuízo está trazendo para muita gente. Então Deus já havia orientado desde lá de trás do passado para que você não se alimentasse desse tipo de coisa, dessas coisas, né? E aqui no Brasil também a gente tem uma cultura complicada. Muita gente aí consome coisas que não são legais para a saúde e pregam por aí que não tem nada a ver. Mas o assim diz o Senhor, a palavra de Deus, ele não deixa dúvidas. É e pronto, acabou, né? Você aceita ou não, você é livre. Mas as consequências da sua escolha sempre vão vir. Parte de quarta-feira. Quer falar alguma coisa? Quero, Fica à rapaz. vontade. Parte Ainda na terça-feira ainda. Aham. Olha só, tem um trecho aqui que eu achei bastante interessante aqui. Assim, basicamente ali, o que a gente pode extrair ali dessa passagem de Elias? Basicamente que Elias ele sempre esperava o assim diz o Senhor para fazer alguma coisa, né? Mas só que aí tem uma parte aqui que fala da oração, certo? Você achou aí, Marcos? Olha lá, a oração é necessária. É o penúltimo parágrafo. A oração é necessária, e isso aqui é muito importante. A oração é necessária não somente para suplicar pela ajuda divina, mas também para evitar que o coração nos engane. Às vezes a gente pode ser levado a acreditar, a ser enganado pelo nosso coração. Vou falar uma coisa para você, vou contar uma historinha rapidinho. Estava na faculdade há muito tempo atrás e estava fazendo um trabalho em grupo. E eu já tinha terminado a minha parte e eu já queria sair da sala, porque a sala era muito barulhenta, sabe? E eu já estava ali, assim, olhava para um lado, queria sair da sala de qualquer jeito. De repente, uma colega, ela estava passando por um problema muito sério e eu acabei ouvindo a conversa. E ela estava conversando com uma professora, uma professora muito sábia, uma mulher de muito conhecimento, né? Não conhecimento bíblico, gente. Conhecimentos educacionais e pedagógicos, enfim. Conhecimentos de mundo. Acadêmicos. Essa é a palavra mais adequada. E essa colega, ela perguntou assim para essa professora, né? Essa professora era quase uma mentora, um guru ali da sala. Perguntou, olha, eu estou vivendo esse problema, o que a senhora acha que eu faço? Aí a professora respondeu assim, faça o que o seu coração mandar. E eu pensei, mas que conselho mais ruim. Que conselho péssimo. Mas essa professora, ela não fez isso com má intenção. Elas não sabem, não entendem. Eles não conhecem esse texto aqui, de Jeremias 17:9, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Nossa, olha que palavra forte, desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Mesmo enquanto estamos estudando a Bíblia, o coração pode ser seletivo sobre o que ele quer, sobre o que deseja fazer. Muito cuidado ao estudar a Bíblia, a gente não colocar a nossa vontade, a gente aplicar a vontade do nosso coração na Bíblia e querer usar a Bíblia para, digamos assim, confirmar aquilo que está no nosso coração, que não é a vontade de Deus. Como a peneira para tapar um grande sol, né? Muito isso aí. Bem aplicado. Eu até tinha grifado essa parte aí de terça-feira também sobre o coração, que é uma coisa que realmente é muito complicada. Pois é, né?
pense bem se a gente sentisse se a gente seguisse a vontade do coração a todo momento. Misericórdia. Olha, sinceramente, você que está nos assistindo aí, não tem hora que você tem vontade de dar na cara da pessoa? Você sente no seu coração um sentimento assim, eu vou dar na cara da pessoa, né? Acontece. Tem hora que quem nunca, né, pensou assim, nossa, eu vou, nem que seja da boca para fora, mas você pensa, eu vou matar essa pessoa. Imagine se você seguisse realmente aí a vontade do seu coração, que é desesperadamente corrupto e enganoso. Agora uma coisa, eu vou mais além ainda. Imagine se Cristo fizesse só aquilo que ele tinha no coração dele. Marcos, mas que isso? No coração de Cristo não tinha maldade. Mas você não esqueceu que no Getsemane ele falou, se possível, passa esse cálice diante de mim. Ele não morreria por nós se ele quisesse seguir a própria vontade do seu coração. Claro que isso dentro da natureza humana de Cristo, tá bom, gente? Não vamos confundir as coisas, tá? Parte de quarta-feira. Nós temos aí alguns versículos bem interessantes. Quero convidar aí os meus juvenis, meus jovens aí universitários para estar lendo para a gente esses versículos. E Marquinhos, você fica à vontade aí para comentar aí o que eles for lendo, para o pessoal interagir. Aliás, eu quero falar aqui mais uma vez para vocês. Estou vendo que alguns irmãos estão assistindo a nossa live e mandando aí um bom dia, um feliz sábado. Muito obrigado, tá bom? Tá aí o Gleison, feliz sábado. Amanda Nascimento, Amanda, feliz sábado para você. Larissa Bueno, feliz sábado. Muito obrigado aí por estar acompanhando com a gente. E eu quero fazer novamente aqui para vocês o convite. Interaja com a gente nos comentários. O link da lição está aí postado, fixado aí nos comentários, para você acompanhar aí o assunto com a gente, tá bom? Se você tiver aí um notebook, abra a lição no notebook, acompanhe a live pelo celular ou vice-versa, tanto faz. Mas para ficar um estudo mais interativo, a gente não ficar aqui falando só a gente, né? A gente quer saber a opinião de você também, que estudou a lição aí durante a semana. Outra coisa, lembrando que agora às 11 horas nós vamos estar assistindo aí a programação da Novo Tempo, tá bom? E para quem está acompanhando aí também os vídeos, né, da Semana Santa, escrito com sangue. Muita coisa aí, muitas emoções fortes nós estamos sentindo aí durante essa semana, tem sido uma bênção para muitos. Claro que nada se compara a você se reunir e congregar na igreja, mas por enquanto é o que tem, né? Por enquanto, a nossa escola sabatina jovem tem que ser online aqui. É o que a gente está trazendo para vocês, é o que tem para a gente estar edificando a nossa vida e de uma forma comungando uns com os outros aí através das plataformas de streaming. Então, tudo pronto aí? Tá na agulha, parte de quarta-feira. Podem começar, fiquem à vontade. Certo. Aqui em Esdras está dizendo 7:10. Esdras 7:10. Isso. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Luan, aí agora depois você vai ler 2 Timóteo 14:16, tá certo? Bom, aqui a gente vê aí, né, essa passagem de Esdras aí. Esdras também foi um homem muito usado para Deus e ele aplicou seu coração ali para estar estudando a palavra. Quando fala lei ali, está se referindo à palavra de Deus. Assim como Elias esperava a palavra de Deus, a vontade de Deus para ele agir, Esdras também, né, nesse sentido, nesse aspecto aí, também era um homem que aplicava a sua vida à palavra de Deus e esperava e aguardava a vontade de Deus para ele agir também, certo? Agora o nosso irmão aqui, o Rodrigo, vai ler 2 Crônicas 7:14, que é um verso mais do que famoso, né, para nós aí cristãos, certo? Já virou até música esse versículo, né? Se o meu povo que chamar pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face, e se afastar dos seus maus e caminhos, dos seus ouvires, e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Beleza, olha só que texto interessante, né? Aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar.
eu pergunto assim, pergunto pro pessoal aí, é uma pergunta, se alguém quiser participar, né, se alguém que se interessar em participar, qual a melhor forma de você descobrir a vontade de Deus para sua vida, além de estudar a palavra, além de ler a Bíblia? É orar. A gente precisa realmente, de fato, aplicar o nosso coração a Deus em oração, em humilhação. Quando a Bíblia fala de humilhação, não é no sentido, talvez, quando a gente fala de humilhar, a gente possa se arremeter para um sentido pejorativo, né? Você humilhou aquela pessoa. Sem dúvida nenhuma, é uma situação desagradável, né? Mas quando a Bíblia fala para a gente se humilhar diante de Deus, nada mais está dizendo para a gente ser humilde diante de Deus. Para a gente não colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. Né? Quando a Bíblia fala para a gente se humilhar diante de Deus, é para a gente colocar a nossa vontade abaixo da vontade de Deus. Permitir que a vontade de Deus esteja à frente da nossa vontade. Basicamente isso. Esse texto aí de Crônicas, aí, capítulo 7, ele vem trazendo essa ideia aí. Agora o Luan vai ler mais um texto, certo, Luan? Certo. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 até os 16 dias. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar e que maneje corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e as profanas, pois os que se dão a isso prosseguem a cada vez mais para a impiedade. Olha aí, o apóstolo Paulo aí, ele vem dando um conselho muito interessante aí para Timóteo em relação ao estudo da palavra, né? Advertências. Quando ele fala ali de um obreiro, vamos entender o seguinte: quando ele fala de obreiro, a gente pode aplicar a toda aquela pessoa que é cristã, toda aquela pessoa que quer seguir a Cristo, que quer seguir os mandamentos de Cristo, que quer seguir... Oi? Que faz a obra, que quer... Digamos, toda aquela pessoa que fala assim, eu sou cristão e eu sigo a Cristo. Então você é um obreiro de Cristo. Então você e eu, todos nós, como obreiros de Cristo, que fazemos a obra, que professamos ser cristãos, nós precisamos, como o Marcos fala, né, minimamente dominar a palavra, estudar a palavra. Talvez a gente não precisa ler, falar o seu verso, já saber milhares de versos de cor, saber onde estão todas as passagens. Tá, isso é um conhecimento técnico. Nós precisamos também, basicamente, ter um conhecimento amplo da palavra. Saber que não se pode aplicar um texto fora do contexto. Saber diferenciar um texto profético. Saber diferenciar um texto de parábola, saber diferenciar essas coisas e procurar minimamente conhecer as doutrinas a qual você professa crer. Aí depois nós temos mais alguns textos aí, mas esses textos são bem longos, eu acho que não vai dar para ler agora não, certo? Tem um pensamento aqui na lição aqui que diz o seguinte, observando o texto bíblico que você copiou. Perdão, irmãos, eu estou lendo no lugar errado. Irmãos, estou lendo no lugar errado aqui, vocês me desculpem, viu? Quais outras passagens nós poderíamos comparar aí com o texto que a gente leu? O texto lá de Elias e tal, né? Fica aí para a gente pensar aí quais os textos que você poderia ter comparado, tá certo? Vamos dar sequência, Marcos? Ainda na parte de quarta-feira, para encerrar aí, pode abrir aí, Rodrigo e Luano, Salmo 119. O maior salmo da Bíblia, o maior capítulo, Salmo 119. E o Luan vai ler o versículo 50 e o 88. Rodrigo, você fica com o 93 e o 165, tá bom? Entendeu? Salmo 119, aí você lê o versículo 93 e depois o versículo 165. Tá? Pode começar.
Certo. Em Salmo 119, versículo 50, diz: Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dai-me a vida. Agora no versículo 88, diz: Preserva a minha vida pelo teu amor, e obedecerei aos status que decretastes. Salmos 93. Jamais me esqueci dos teus preceitos, pois é por meio dele que preservares a minha vida. Agora é o 165. Os que amem a tua lei desfrutam a paz, e nada há o que faça tropeçar. Certo, são versículos que arremetem à obediência e à revelação, aliás, invertendo a ordem aí, né? Seria a revelação divina e a nossa obediência. Fecha aí, Marquinhos, a parte quarta. Eu queria que você lesse de todos aqui, o capítulo de Atos aqui. Eu achei muito grande, né, pra gente estar lendo. Eu gostaria que você lesse de novo o versículo 93, que pra mim é o que eu mais gosto. Eu gostaria de falar sobre ele. Você tirou aí, cara? Não é possível. 119, 93. Ah, pode ler o 93, olha só que interessante, ó. Jamais esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservares a minha vida. Quando você fala de preceitos, ele nada mais está falando do que a palavra de Deus, né? Quando ele fala ali, jamais me esquecerei dos seus preceitos, jamais me esquecerei dos seus ensinamentos, pois eles preservarão a minha vida. Então, digamos o seguinte, quando a gente obedece a Deus, quando a gente é fiel a Deus, quando a gente vive conforme a vontade de Deus, através disso, teremos uma vida preservada, uma vida mais longa, uma vida mais saudável e uma vida mais feliz. Muito bem. Deixa eu ver aqui se alguém está participando nos comentários. Ô, pessoal, vamos participar. Não tem nenhuma pergunta, nenhuma curiosidade, nada para agregar aqui ao nosso estudo. Vamos participar, pessoal. Fique à vontade aí. Né? Tem gente que fala assim, mas eu tenho vergonha. Aqui todos nós estamos aprendendo uns com os outros. Eu posso te ensinar coisas como eu posso aprender com você também, tá? Fique à vontade para interagir aí. Continuando aqui a lição, parte de quinta-feira. O título é Além da Revelação. Isso aqui é bem interessante, é um título curioso. Poxa, como assim além da revelação? É além da palavra de Deus? Vamos entender aqui o que a lição quer nos trazer. Nós sabemos que o estudo sistemático da palavra de Deus através de oração e a capacitação do Espírito Santo nos leva a um consenso e uma compreensão maior, principalmente da revelação divina, que é o contexto da lição dessa semana. Agora, uma parte aqui que eu destaquei na lição de quinta-feira, que eu diria até, assim, digamos que poética, né? Eu vou tentar interpretar aqui para vocês, mais ou menos em forma de poesia. Acompanhe aí para você que tem a lição no segundo parágrafo. Parte de quinta, segundo parágrafo, fala o seguinte, olha só, que coisa mais linda que fala aqui. Cristo anseia que a revelação de sua pessoa e obra seja conhecida pelos habitantes desse mundo caído. Na criação, ele revelou a Adão a beleza do universo que ele havia criado. Para o povo de Israel, Cristo deu instruções para que construíssem um santuário a fim de poder habitar no meio deles. Por meio dos profetas, ele se revelou como um futuro Messias e Salvador. Na encarnação, ele se tornou o Deus encarnado entre nós, em carne e osso aqui no meio da gente. Na cruz, o Salvador se revelou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No estabelecimento da Igreja Apostólica e os apóstolos testemunharam da revelação da vida, morte e ressurreição de Jesus. Durante a trajetória do cristianismo, ele tem se revelado como nosso supremo sumo sacerdote e intercessor no santuário celestial. Hoje, Jesus deseja revelar sua vontade não só nos grandes movimentos da igreja,
mas também nas pequenas decisões de nossa vida. Até aí. Bom, essa parte que a gente acabou de ler aqui na parte de quinta-feira da lição, nos arremete o seguinte: olha só quanta coisa Deus fez para revelar a sua vontade através do tempo, época e cultura para nós, míseros humanos, criação dele. Todo o sacrifício que Cristo fez para revelar para mim e para você está expresso na sua palavra. Nós falamos e repetimos várias vezes aqui que nós temos que estudar a Bíblia. Bíblia não é só para ser lida, ela tem que ser estudada, né? Você lê superfluamente ali e tira mensagens bonitinhas para o seu dia, mas a Bíblia não é composta só de um livro de filosofia poética. Ela também traz os conselhos e é um manual de instruções para a nossa vida. Então, tudo isso que Cristo fez em conformidade com a Santíssima Trindade para revelar as vontades de Deus para nós, está interligado também com a nossa obra, assim que nós compreendemos essa vontade divina. Porque uma coisa é você estudar a Bíblia e compreender e guardar para você, e outra coisa é você exportar isso. Do mesmo modo que Cristo fez sacrifícios e o que pôde para poder revelar toda a vontade de Deus para nós, nós também devemos depor os nossos talentos e dons e o nosso tempo para poder revelar essa palavra maravilhosa de Deus revelada na Bíblia para outras pessoas. Porque às vezes tem gente que acha tão complicado, né? Lê um versículo, entende que é outra coisa, vê uma passagem, entende que é assim, assado e cozido, e as coisas viram uma salada que a pessoa até desiste. Ah, não, eu não gosto de Bíblia porque eu não entendo nada. Então, quando você tem a compreensão através do Espírito Santo da Palavra de Deus, você deve exportar isso, deve levar adiante, né? Até porque a palavra o tempo todo diz para que a gente pregue o Evangelho e anuncie as boas obras que o Evangelho tem. Então, parte quinta-feira, Marquinhos, contribui aí, porque eu sei que você tem muita coisa para falar da parte quinta, porque é um assunto além de amplo, além da revelação, chama e aguça a nossa curiosidade. Muito bem, então, tentando ampliar um pouco aí esse assunto, eu também achei muito bonito, muito poético esse texto que a lição trouxe aqui. Sem dúvida nenhuma, eu acredito que isso aqui vai ficar na memória de muitas pessoas, vai ficar na minha, né? Tudo isso que Cristo fez aqui para Adão, para o povo de Israel, para a igreja, tudo isso, todas essas revelações, tudo isso que Cristo está registrado na palavra de Deus e tem o poder de transformar a vida das pessoas. Eu acredito sinceramente que a Bíblia ela é o único livro que tem o poder real de transformar a vida das pessoas. Vou fazer uma comparação aqui, é o seguinte: imagine aí um presídio repleto ali de homens e mulheres, né, ali naquele presídio que cometeram crimes bárbaros, roubos, assassinatos, homicídios. Aí você pode pegar ali grandes livros de best-sellers de grandes escritores aí, e livros também sobre ateísmo, e todos esses livros sobre histórias, né? Não tem nada contra, não estou criticando Harry Potter não, gente, não tem, mas imagina, você pode entregar livros de Harry Potter para aquelas pessoas, livros do Senhor dos Anéis, livros, enfim, livros do Augusto Cury também, você pode entregar para aquelas pessoas ali. Sinceramente, dificilmente, ou poderíamos dizer impossível, esses livros vão mudar a vida daquelas pessoas. Mas se você entregar a Bíblia para aquelas pessoas ali dentro daquele contexto, certamente aqueles que permitirem que Cristo fale ao seu coração, essas pessoas vão ter sua vida transformada, né? Assim como Cristo aqui, ele transformou a vida ao longo da história de todos os personagens bíblicos, Cristo também quer e pode transformar a sua vida e a minha vida. E a forma principal pela qual Cristo pode transformar a vida de um criminoso, de uma pessoa que não se importa com nada, é através das Escrituras Sagradas. E eu acredito sinceramente que a Escritura Sagrada, dentro desse contexto que eu falei, dentro ali de um presídio, dentro dessa situação,
ela pode e vai transformar a vida de muitas pessoas. Você pode ter certeza que muitas pessoas vão se sair dali arrependidas e tentando ter uma vida diferente. Agora, esses outros livros que eu citei, existem ótimos livros que podemos aprender muitas coisas, né? Eu trabalho na área da educação, sou fã de Paulo Freire, aprendi muita coisa, mas nesse sentido espiritual, os livros de Paulo Freire não vão transformar a vida de ninguém. Mas a Bíblia, sim, ela pode e vai transformar a vida de muitas pessoas, assim como ela transformou a minha vida, está transformando a nossa vida e vai continuar transformando a nossa vida até o dia da volta do Senhor Jesus. Muito bem aplicado, Marquinhos. Só complementando o que você falou, livro, conhecimento sempre, nunca é demais. Nunca é demais. Nunca é demais. Busquem a leitura, porque tem que fazer parte da sua vida, principalmente do cristão. Agora, uma coisa interessante que o Marquinhos falou sobre essa questão de livros, digamos que seculares. Um livro de Harry Potter, The Walking Dead e outras literaturas mais, elas são fantasiosas. Elas podem mudar a vida das pessoas no contexto fantasioso. Agora, livros de autoajuda, elas podem mudar a vida da pessoa, mas seria no contexto pessoal, né? Seria ali mudando a vida da pessoa. Já a Bíblia, ela muda completamente, não só a vida da pessoa, como a influência no seu ciclo, tanto no seu ciclo familiar, no seu ciclo de amizade. A atmosfera da vida da pessoa muda, se transforma. A gente vê isso, né? Quando a pessoa se permite que Deus faça uma obra na vida dela, Deus faz por completo, né? Mas isso é mediante a tudo isso que a gente está falando aqui. Você compreender a revelação e até além da revelação. Porque uma coisa é você estudar a Bíblia e compreender e outra é você praticar. Para encerrar aqui parte de quinta-feira, eu quero ler aqui uma das últimas frases, né? As últimas frases aí da parte de quinta, onde está falando aí, ó. Precisamos, tem a ver com o que eu acabei de falar, precisamos experimentar a revelação da vontade de Deus e refletir sobre ela. Aquele que concedeu orientação no passado a seu povo, também a concederá a todo aquele que o buscar com coração sincero. O resultado dessa busca deve produzir em nós ausência de ansiedade, ausência de preocupação, tensão e apreensão da vida. Assim, devemos ler a Bíblia diariamente seguindo a orientação do Espírito Santo. Gente, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Não sei se você acompanhou a leitura aí com atenção, mas isso aqui é uma coisa maravilhosa. Quando você estuda a Bíblia e se entrega aos cuidados de Deus através do Espírito Santo, Jesus Cristo sendo uma ponte na nossa oração, você não precisa ficar preocupado, né? Olha só o que destacou aí, ó. Vai produzir em nós a ausência de ansiedade, preocupação, tensão e apreensão pela vida. No contexto atual que a gente está vivendo aqui, nessa pandemia, né? Tão chato ficar falando disso, que todo mundo só fala, mas só para nível de raciocínio aqui no assunto, quanta gente está apreensiva, está ansiosa, está pensando o que vai acontecer, preocupada, né? Sobre quais são os rumos que o mundo vai tomar e a vida dela. E o verdadeiro cristão, o que ele pensa? Você simplesmente entrega na mão de Deus, né? Que Deus cuida de tudo. É claro que não é tão simples assim, você não entrega na mão dele e cruza os braços. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, o amanhã a Deus pertence, né? A cada dia cabe o seu mal. Você já tem tanta notícia mal aqui o tempo todo, né? Notícia má circulando o tempo todo. Você não precisa ficar mal com isso, porque você tem fé e crê que Deus cuida. Em todas as histórias e contextos que nós lemos no Antigo Testamento e no Novo, Deus cuidou dos seus filhos que obedecem, que creem, que entendem a sua revelação. E cuida também, às vezes, de quem não tem, né, tanto assim conhecimento e revelação divina. Mas aquela pessoa que tem conhecimento não é inocente. Ela deve, pelo menos, se esforçar para colocar em prática. Porque tudo isso que eu estou falando, no contexto pessoal da sua vida espiritual, vai além da revelação divina, né? Mais alguma coisa aí, parte de quinta? Só, assim, só enriquecendo o que você acabou de falar, essa questão aí de Deus, do estudo da palavra, vai trazer conforto para a nossa vida e trazer também a certeza de que, seja o que for, aconteça o que acontecer,
Deus está no comando e a gente precisa confiar nele, né? Esse sentimento de confiança, ele vai eliminar a ansiedade, vai eliminar a tensão, né? A preocupação, né? Quantas pessoas estão preocupadas aí com o contexto profético aí agora, né? Aquela preocupação demasiada, né? Que, nossa, e agora? O que vai acontecer? O que nós vamos fazer, meu Deus, né? Fica aquela à beira da loucura, né? À beira de um ataque de nervos. Não, vamos deixar na mão de Deus. Deus, ele é o mestre dos mestres, ele sabe o que está acontecendo. E vamos deixar ele agir e dar sequência nas coisas da forma mais natural possível. Isso aí remete até a um conceito deísta, né? Que a gente falou lá no começo da lição. Porque parece que Deus veio aqui, criou todas as coisas, e agora que tem um coronavírus, ele sumiu. Não tá nem aí pra ninguém, né? Só que Deus não é assim, gente. Não é assim. Não fique alarmando, pregando coisas alarmistas que preocupam as pessoas. Fale para ela que Deus sabe de todas as coisas e está cuidando de seus filhos, né? Porque senão ele não seria Deus. Só lembrando que essa questão de pandemia aí, gente, essa é uma pandemiazinha. Lembrando, na Idade Média nós teve a peste negra, a peste bubônica, né? Dizimou metade da Europa. Depois, não muito tempo atrás, teve a gripe espanhola que matou milhões e milhões e milhões de pessoas, né? Então, vamos devagar, que a epidemia, pandemia, essas doenças, elas já existem há muito, muito, muito tempo. Agora que chegou alguma coisa aqui no Brasil, então não vamos achar que já é o apocalipse do fim do mundo, né? Vamos entregar na mão de Deus e esperar Deus agir. Ele está no comando supremo das coisas, tá certo? De certa forma, isso pode ser um alerta, concorda? Com certeza. Pode ser um alerta, né? É um alerta. Porque assim, muita gente tem buscado conhecer sobre alimentação, mas eu ia falar no contexto profético. Também. Porque tem tanta gente falando aí de pragas, que o coronavírus já é uma praga. Já é uma praga, né? O coronavírus já é uma praga. Só que as pragas apocalípticas não tem nada a ver com o coronavírus, é muito pior. Nossa, não dá nem pra comparar. O coronavírus Mas não vamos apavorar o pessoal aqui que tá assistindo, né? Mas enfim, a gente tem que estar fixado ali, alicerçado na palavra de Deus e sabendo que ele tá cuidando de nós, né? Vai preparando aí a parte de sexta-feira aí, Marquinhos, para você dar uma introdução e nós escorremos juntos. Que eu quero aqui interagir um pouquinho com o pessoal aqui. Cida Campos, feliz sábado para você. Muito obrigado. Elaine Cristina, tia Elaine, você está acompanhando aí com a gente? Feliz sábado para você também. Deus abençoe a família de vocês todos, tá bom? E volto a falar, gente. Fique à vontade, interaja com a gente aí nos comentários. Vamos fazer um comentário nessa parte de quinta aqui. Quinta-feira, fica à vontade. É igualzinho fala aqui em Mateus 24:6. Vocês não virão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então esse versículo também mostra que não é pra gente, qualquer rumor que aparece, que é pra gente criar uma guerra. Então, vamos dizer, cada coisa tem seu tempo. Mateus 24, ele fala do princípio das dores no tempo do fim. Então o Luan colocou aqui muito bem. Não é porque apareceu uma pandemia a gente tem que criar pânico no mundo todo, né? Sair alarmando as pessoas aí, como eu falei anteriormente. Tá bom, pessoal? Já já nós vamos estar encerrando aqui a nossa live da Escola Sabatina Jovem. E logo após 11 horas começa aí a pregação no Novo Tempo, né? Vamos acompanhar. Então vamos lá, parte de sexta-feira. Marquinhos, o que você separou pra gente aí da parte de sexta? Vou dar uma introdução aqui, e aí a gente vai dando sequência aí, tá certo? Uma perguntinha aqui, ó. Por que Deus nos deu a sua palavra? Por que Deus nos deu a sua palavra? Por que Deus nos entregou a sua palavra? A lição, ela fala o seguinte, ó. Para que pudéssemos nos familiarizar com seus ensinos e saber por nós mesmos o que ele requer de nós. Olha só que interessante, ó. Eu vou até ler de novo, ó. Para saber os ensinos, né? Para nós sabermos os ensinos dele e saber por nós mesmos o que ele requer de nós. Para a gente saber por nós mesmos o que Deus quer de nós. Não por boca dos outros. Então, se você quer saber o que Deus realmente quer de você, você tem que estudar por si só. É claro que não dá para estudar sozinho, sim, né?
Mas quando a lição fala aqui, para você saber por si mesmo, é você ter o seu relacionamento com Deus. Você não precisa de um intermediário, você não precisa de um pastor, você não precisa de um líder religioso dizendo e ditando para você o que você tem e não tem que fazer, né? Você precisa ter um relacionamento com Deus. Ó, É válido que estudar em grupo. é bom, A gente aprende e ensina, né? certo? O líder religioso, ele fala coisas importantes, mas assim, acredito que você quis dizer que não tem necessidade de você ficar confiando em tudo que a pessoa fala. Não, você não pode. Se a gente, verdade, a gente nem tem que tomar pode, cuidado. Porque né? às Nem vezes pode. nem tudo que as pessoas falam está de acordo com a Bíblia, certo? Porque muitas vezes pode acontecer ali o que aconteceu com o jovem rico ali, que a lição vem citando aqui, né? Perdão, o doutor da lei ali, a lição vem citando ali o doutor da lei, né? Que ele fez a pergunta ali, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus já falou, né? Ele já disse, ele já remeteu à escritura, né? O que está escrito na lei? Como interpretar? Aí a lição ela vem dizendo o seguinte: ó, não basta termos boas intenções, não basta fazermos o que se julga ser correto, nem o que o nosso líder religioso diz ser o melhor. É nesse sentido que eu estou dizendo, viu? Nossa salvação está em jogo e devemos examinar as Escrituras por nós mesmos. Na jornada em direção ao céu, temos um mapa dando todas as indicações do caminho e não temos por que ficar fazendo conjecturas. Tanto é que no contexto lá do jovem rico, Jesus perguntou também acerca do conhecimento, né? O que foi a resposta dele? Ah, tudo isso eu já faço desde criança, né? Mas aí quando Jesus falou fitamente olhando nos olhos dele o que deveria fazer, o que faltava, aliás, na vida dele, né? O que aconteceu? Ele saiu triste porque era dono de muitas riquezas e propriedades, né? Talvez. Então, assim, ele conhecia a teoria, Certo. mas a prática da teoria que ele conhecia, faltava muita coisa ainda. Podemos também dizer que ele conhecia tecnicamente a palavra, né? Ele dominava tecnicamente a palavra ali, mas a essência ele não tinha, que era o amor. Ele não conhecia ali a essência do ensinamento bíblico. Inclusive, Jesus ele fez muito isso várias vezes. Aliás, acho que o que ele mais fez com os judeus foi isso. Os judeus tinham uma crença que não era errônea, né? Muitas baseadas na Bíblia, mas eles tinham uma visão muito legalista daquela situação. E eles não tinham a visão real do sentido verdadeiro da palavra. Um exemplo claro disso é a questão do sábado, né? Que eles tinham uma ideia de guarda de sábado totalmente destituída de amor, totalmente destituída da presença de Deus. E Cristo estava sempre tentando ensinar para eles qual a verdadeira forma de se guardar o sábado. Tá certo? Vamos lá? Você acha que isso pode se tornar alguma coisa assim meio maquinada, Marquinhos? Pode, claro. Sem dúvida nenhuma. Fica uma coisa mecânica? Fica Eu conheço, uma coisa... mas não pratico? Conheço, mas não pratico. Será que talvez seria esse o grande problema do cristianismo hoje? Um dos, né? Porque existem grandes pensadores que não são cristãos, né? Que eles admiram muito Cristo. Eles admiram Jesus Cristo, admiram a pessoa, admiram os ensinos, admiram o estilo de vida de Cristo. Mas quando se remete ao cristão em si, ao movimento cristão, aí já não se tem mais os mesmos elogios. Porque podemos dizer que os cristãos eles professam ser cristãos, professam conhecer a palavra, mas não conhecem a essência da palavra, a essência de Cristo. E vivem um cristianismo mecânico, um cristianismo baseado em doutrinas e também baseado no que pastores ensinam, no que líderes ensinam, e às vezes acabam até deixando a Bíblia de lado para ficar com a opinião de pessoas, de líderes religiosos, né? Quando seguem, né? Isso quando seguem. Quando seguem, né? Vamos dizer assim. Realmente esse tipo de pensamento aí, pessoal, tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas filosofias lindas e maravilhosas, né? Que trazem consolo, trazem paz, trazem bem-estar pra gente.
massageia o nosso ego, coloca a gente como algo assim que você... Ou seja, muitas vezes elas pregam aquilo que você quer ouvir. Tome muito cuidado com isso, tá? Tome muito cuidado com essas filosofias e outras doutrinas aí de outras religiões, né? Não vamos citar aqui porque é chato, mas tem muitas filosofias lindas e maravilhosas, mas por trás elas não vão levar a nada. É alguma coisa até fantasiosa para poder massagear você aí na situação que você está vivendo, principalmente se for um contexto de dificuldade, tá? A palavra de Deus, ela é útil para o ensino, repreensão. Deus mesmo diz que ele repreende, disciplina o quantos amo. Ou seja, está no mesmo patamar ali. Se for necessário Deus te disciplinar, te repreender, ele vai fazer isso, mas por amor, com essa grande diferença, né? Então tome muito cuidado aí com as filosofias que você encontra em livros, em pensadores, porque isso tudo arremete a uma coisa fantasiosa. E Deus, o contexto divino e cristão, você tem que estar numa coisa plausível, na prática, e não só na teoria, como alguns exemplos que nós citamos aqui, que a lição trouxe para a gente, inclusive do jovem rico, né? Uma coisa aqui na parte de sexta também que eu achei bem interessante, aqui tem bastante coisa, mas eu vou lá no penúltimo, deixa eu ver, isso mesmo, penúltimo parágrafo, que abre aspas e fala o seguinte: nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Nunca, nunca faça isso. Como eu falei, nós destacamos aqui, do decorrer desse estudo aqui dessa semana, nós devemos buscar a compreensão de Deus através da oração, guiados pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos fazer sentir a importância do que é fácil assimilar ou impedir que nos afastemos do sentido das verdades de difícil compreensão. Façamos nossa a súplica do salmista. Façamos nossa a súplica do salmista. Olha só o que diz lá em Salmo 119, verso 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas de tua lei, de tuas palavras, de teus ensinos. Então nós temos sempre que fazer essa petição, essa súplica a Deus. Muitas vezes as tentações parecem irresistíveis, porque negligencia a oração, aliás, pela negligência da oração e do estudo da Bíblia, aquele que é tentado não consegue se lembrar facilmente das promessas de Deus e enfrentar Satanás com as armas das Escrituras. Por outro lado, anjos estão ao redor daqueles que desejam ser ensinados nas coisas divinas e, nos momentos de maior necessidade, fazem com que se lembrem exatamente das verdades que necessitam naquele momento, naquele contexto, naquele problema, às vezes, da sua vida pessoal aí no seu dia a dia, tá? Então, isso daqui são conselhos valorosos que a gente encontra na palavra de Deus. Um dos, né? Poucos, né? No meio de muitos que nós encontramos dentro da palavra de Deus, porque ela realmente é o nosso manual, a nossa única regra de fé. Parte de sexta, Marquinhos, já estamos encerrando. Já estamos encerrando aí. Fecha aí pra gente com chave de ouro a parte de sexta e a lição dessa semana. Pode ir lá pro finalzinho, então? Sim, sim. Muito bem, aqui eu quero ir lá no finalzinho. A lição, aí no finalzinho está escrito mãos à Bíblia. Aqui eu achei bastante interessante, essa aplicação aqui. E eu acho que ela finaliza o assunto, né? A gente falou de a vontade de Deus, confiar em Deus, as revelações de Deus, tudo que foi falado aqui, toda a questão de conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, todo esse contexto de confiança em Deus, é necessário uma coisa muito importante, que é a fé, né? A palavra fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Todo verdadeiro aprendizado acontece no contexto da fé. Já estou aí na lição aí, tá certo? Acho que é o penúltimo parágrafo da lição em si, tá? Todo verdadeiro aprendizado acontece no contexto da fé. É a fé implícita da criança em relação aos pais que a habilita a aprender coisas novas. É um relacionamento de confiança que orienta a criança a aprender os aspectos básicos e fundamentais da vida e do amor. Portanto, o conhecimento e a compreensão surgem de um relacionamento de amor e de confiança. Confiança em Deus.
não entendemos a Bíblia corretamente quando a abordamos com uma atitude de ceticismo, ou seja, a gente não acredita realmente, de fato, espiritualmente naquilo ali. Ou de dúvida metodológica. Será que isso é realmente assim? Né? A gente tem que evitar isso. Mas em um espírito de amor e de fé. Essa percepção da origem sobrenatural das Escrituras é expressa na primeira crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, das minhas palavras finais, eu falo aqui da questão da fé, porque se nós formos a Bíblia sem fé, nós não vamos conseguir permitir que Deus entre na nossa vida e faça aquilo que Ele quer fazer na nossa vida através do conhecimento da palavra. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Muito bem. Rodrigo, Luan, suas palavras finais. Pode despedir do pessoal, falar o que vocês extraíram da lição dessa semana. Fique à vontade aí. Bom, agradecer primeiramente por ter participado de mais uma live aqui com vocês. Bom, pelo que a gente viu aqui na lição, deu para refletir bastante que a gente sempre vai precisar de Deus. A gente sempre depende dele, a gente não deve buscar ele apenas na hora que a gente está passando um momento ruim, mas sim em todo momento. Então é isso que eu entendi da lição dessa semana. E bom, pedir para o pessoal também seguir aqui a página Jovem Adventista para sempre estar recebendo a nossa live da Escola Sabatina. Desejar de novo um feliz sábado a todos. Quero agradecer a presença de todos, que vocês possam orar que semana que vem as igrejas voltam. E caso não voltar, a gente vai estar aqui, gravar a live aqui de novo para vocês. E que vocês fiquem com Deus. Amém. Então, irmãos, queridos que nos assistem, revelações da vontade divina. Vocês viram que isso daí é um assunto bem amplo. Aqui a gente deu apenas uma pincelada e nós devemos, eu faço um apelo para você, tire tempo para estudar a palavra de Deus, para que a gente compreenda tudo aquilo que Ele quer nos dizer, principalmente nos contextos atuais da nossa vida, não só nessa questão de pandemia, mas nos problemas diários que nós enfrentamos dia a dia, nós podemos ter graça, paz, sabedoria para agir e principalmente conforto aos nossos corações, tá bom? Então todos vocês fiquem com Deus. Se as nossas igrejas não reabrirem, sábado que vem a gente vai estar fazendo aqui o esforço para estar aqui novamente, trazendo esse estudo da lição. E eu quero pedir para você interagir com a gente. O link está aí nos comentários, estude a lição de jovens, para você se assimilar com o assunto aqui e contribuir a edificar a nossa vida e a minha em conjunto, tá bom? Então vamos lá? Saudação JA, pessoal. Volte sempre aqui na live. Fiquem todos com Deus e tenham um ótimo sábado aí na presença do Altíssimo.